E aí, vamos lá então? Então, alguns obstáculos aí provavelmente parecidos, né? Eu vi muita gente falando sobre a questão de organização, sobre a questão de metodologia, de processos, né? De uma série de coisas aí. E nem sempre a gente dá a importância devida à questão das ferramentas, né? Vocês julgariam que ferramenta é um obstáculo grande da sua organização hoje ou não? Alguém aí? Você acredita que sim? Então, a maior parte das pessoas acredita que não. Que a gente pode ter os processos sem as ferramentas, ou que a gente pode melhorar a questão das pessoas sem as ferramentas, né? E o que acontece é que é o seguinte, né? Essas três coisas elas têm que andar juntas. Então, se tem um processo bom, tem pessoas boas, tem ferramentas boas. Não tem como ser diferente, né? Muitas vezes, quando a gente está falando dessa parte de ferramentas aqui, a gente vai em algumas organizações ou até mesmo eventos, como é muito mais fácil às vezes falar de metodologia. Ou também, como é muito mais apelativo para a nossa emoção falar de pessoas, as ferramentas ficam em último lugar, talvez em centésimo lugar, né? Mas não existe nenhuma organização que tem pessoas motivadas com ferramentas ultrapassadas, tem? Então assim, a gente vê um absurdo aí de você pegar aí numa organização que vai lá e contrata gerente de projeto, contrata um PMO, paga caro para essas pessoas e aí dá um computador com um Open Office lá para o cidadão poder trabalhar, né? Ou, enfim, vai utilizar Open Project, esse tipo de coisa. Quem que ficaria motivado nesse tipo de organização? Então, não adianta simplesmente treinar as pessoas ali, as pessoas muitas vezes já fizeram certificações, fizeram MBA, como muitos de nós fizemos, né? E aí chega lá na organização e não consegue colocar essas coisas em prática, não por causa de treinamento que elas tiveram, e a maior parte das outras pessoas também, né? Talvez se você olhar para o lado aí, todo mundo fez MBA de projetos ou tem uma certificação de projetos. Mas no dia a dia a gente não consegue praticar aquelas coisas, né? Que é a próxima perguntinha aqui. Por que não praticamos as melhores práticas? E de vários projetos aí que a gente vê em todo lugar, a gente não pratica as melhores práticas porque elas não estão automatizadas dentro de um software. Então, se você pensar, por exemplo, que a gente tem que fazer comunicação, mas não existe uma ferramenta para comunicação, aí você vai ter um procedimento de algumas páginas, mas que ninguém segue. A gente trabalhou numa organização um tempo atrás em que tinha um manual de gestão de projetos de 135 páginas. Aí a pessoa, para poder gerenciar um projeto, ela vai lá, vira umas páginas, aí olha, criar o termo de abertura. Aí ele vai, pasta da rede, clica, acha o template, aí ele copia para o computador dele, porque se ele abrir lá vai dar pau, né? Pasta na rede, vai abrir, vai ficar somente para leitura para o outro, então copia para o computador dele, aí ele abre, preenche o termo de abertura. Aí ele imprime, pega a assinatura do chefe dele, escaneia, salva em PDF no computador dele, salva de novo lá na pasta do projeto, na rede. Aí ele vira umas páginas, próxima etapa, requisitos do projeto. Ele vai à pasta da rede, acha o Excel de requisitos, copia, faz todo aquele negócio de novo. Faz isso para declaração de escopo, faz isso para um arquivo MPP de cronograma, faz isso para o orçamento, para cada uma das coisas. Na hora que você acabou o planejamento, se tiver alguma mudança, quem que vai rever todos esses arquivos? Já parou para pensar nisso? Então assim, não é que a gente não segue, né? Fiz essa pergunta outro dia aí, quando a gente estava num workshop semelhante a esse lá no PMI de Minas Gerais. E aí, assim, a gente quer melhorar as metodologias, que é uma coisa muito boa, né? Temos metodologias ágeis, metodologias híbridas, temos Kanban, uma série de coisas. Mas o que a gente está fazendo, na verdade, é tentar enxugar a metodologia para uma coisa que a gente nunca vai ser capaz de fazer. Porque a quantidade de projetos vai ser cada vez maior. Então, você não consegue seguir 49 processos, vamos cair para 10, vamos cair para 20, vamos cair para 3, nem assim você vai conseguir executar. Porque até atividades das mais simples que a gente tem no dia a dia, elas só são possibilitadas porque elas estão dentro de alguma ferramenta. Elas foram embedded, a sua metodologia, o processo, dentro de algo que você simplesmente segue. Pensa no seguinte, por exemplo, né? Controle de ponto nas organizações. Controlar ali a hora que você chega, a hora que você sai. É uma coisa, assim, extremamente, não precisa de nenhum tipo de inteligência ali para a gente saber que precisa fazer isso, e muitas organizações sofrem com isso, né? Você pensar, algum tempo atrás, o cara tinha que ir lá colocar o cartão, e aí depois esses cartões todos iam para algum departamento, que lia todos, escrevia em outro lugar para saber para quem que ia pagar hora extra ou não, por exemplo. E as pessoas não faziam, né? Não faziam por quê? Porque é resistência, porque não teve treinamento, porque o procedimento de controle de ponto não é bom.
Porque não tinha ferramenta, tecnologia para aquilo. Aí a gente deu uma evoluída para utilizar o Excel, né? Aí o cara coloca 8 da manhã até as 5 e arrasta o mês inteiro, né? E quem vai lembrar a hora que você entrou semana passada, né? Ninguém vai, né? Então você no máximo dá uma olhada se você estava viajando ou foi no médico, mas arrasta ali, ninguém sabe que hora que entrou, se entrou meia hora a mais, meia hora a menos, enfim, não consigo ter conferência disso. E aí você chega lá e coloca uma fechadura de controle de ponto hoje, por exemplo, um negócio de cartão, que não custa nem R$1.000 às vezes, né? Claro que vai depender da quantidade de gente e do tamanho da sua organização, mas assim, um custo baixíssimo ali quando a gente fala muitas vezes de ferramenta. E agora você simplesmente entrou na sala e está contando horas aqui. Você saiu da sala e está contando horas. Então você passou na catraca da sua empresa, tem hora, saiu da catraca da sua empresa, não tem hora. Então até numa coisa tão simples como essa, as pessoas não precisam ficar criando procedimentos mirabolantes, né? E também não precisamos dar horas de treinamento, né? 80 horas de treinamento para você aprender a registrar ponto, né? E é isso que a gente faz na gestão de projetos, infelizmente, é ou não é? Se a gente for ver, comparando tendências, não sou eu que estou dizendo isso, os estudos do Gartner para 2020 e 2030, eles mostram que a área de gestão de projetos costuma ser a área mais atrasada das organizações. Então, enquanto, por exemplo, a área de CRM está evoluindo, a área de marketing, enquanto as áreas de ERP estão evoluindo, enquanto várias outras áreas estão evoluindo, a gente encontra escritórios de projetos extremamente arcaicos. Você chega lá, o cara tem um manual de centenas de páginas e ele tem uma pasta cheia de templates ali, que é uma pasta na rede, ou pendrive, ou enfim, um HD externo ali para poder gerenciar os projetos. Já imaginou se a gente tivesse o nosso controle de cliente da sua empresa no Excel, por exemplo? Sim, talvez se a empresa for pequena, tudo bem, né? Mas pensou que você ter 5.000 clientes, todas as linhazinhas lá do Excel, e ir colocando coluna às vezes que você falar com ele, e anotar no e-mail que você mandou para o cidadão? Sim, ninguém vai fazer isso, porque se entende já que é totalmente contraprodutivo, desperdício para a organização. E a gente faz exatamente isso no gerenciamento de projetos. Então, assim, tudo que a gente aprendeu de metodologia, seja Prince, Guia PMBOK, ou próprias metodologias ágeis, tudo que a gente tem por aí, se não houver alguma ferramenta de suporte àquilo, você não vai conseguir seguir a metodologia, você não vai conseguir executar aquela metodologia, né? É muito difícil, e aí a gente começa a ficar bem bagunçado ali, né? Aquele monte de arquivo que vocês sabem, vai procurar Outlook de arquivos, uma série de coisas aqui que realmente atrapalha a organização, atrapalha muito. A gente fala um pouco sobre as metodologias ágeis e vamos, ao longo do workshop aqui, trabalhar com as metodologias ágeis combinando o Microsoft Teams e o Microsoft Planner. E muitas vezes também as pessoas que estão adotando esse tipo de ferramenta, elas sentem uma outra dificuldade, que é querer definir um monte de processos antes de poder utilizar. E isso atrasa a adoção da ferramenta. Você não precisa definir tudo que você vai fazer antes de utilizar. O que a gente mais vê nas organizações das quais estamos trabalhando é que adotar uma ferramenta aumenta a maturidade da organização. Então a gente aqui especificamente estamos falando de Microsoft, mas qualquer outra ferramenta que você for da sua preferência, queremos implementar o Clarity PPM, Oracle PPM, outras ferramentas, aí vai da sua vontade ali e preferência, que várias outras delas ali também estão disponíveis. Mas a grande coisa é que você tem que realmente implementar essas ferramentas e utilizar essas ferramentas de uma maneira adequada. Porque muitas vezes a gente simplesmente adquire as licenças, né? Aí é o que a gente mais vê na organização, né? Você teve dinheiro para adquirir as licenças, aí não tem dinheiro para treinar as pessoas e não tem dinheiro para fazer a implantação da ferramenta. Então assim, é melhor você nem comprar, né? Porque é a mesma coisa que eu comprar um carro ali, não tem carteira de motorista e também não tem dinheiro para colocar gasolina nele. Aí você fala, poxa, mas compra o carro, porque tem um dinheiro do carro, agora cada um vê o que vai fazer com aquele carro. Será que a gente vai ter algum benefício disso também? Dificilmente vamos ter benefício. Então o processo de adoção de uma ferramenta qualquer, se você está adotando uma ferramenta de engenharia, de PLM, qualquer outro tipo de ferramenta, um ERP, ele passa por a gente fazer o diagnóstico da organização, por a gente entender os requisitos, por a gente pagar as customizações que você não tiver a capacidade de fazer internamente, por você treinar as pessoas para que daí sim a gente tenha os benefícios das ferramentas. Porque a gente vê demais também
simplesmente adotar alguma ferramenta ali que é comprar licença ou pagar alguma coisa ali inicialmente e anos depois, ou talvez meses depois, né, já aconteceu isso em alguma organização de vocês? Meses depois essa nossa ferramenta já está inutilizada, ninguém mais está fazendo nada com aquilo. E existe algumas questões aí quando a gente fala de ágil, né? Vocês já devem ter feito alguns cursos de ágil aí, como o próprio Scrum, o Kanban, que a gente tem ali um outro workshop falando sobre isso. Eu não vou entrar muito em todos os detalhes aqui de utilizar a gestão ágil, mas basicamente o que a gente buscou com gestão ágil foi enxugar um pouco as metodologias, que eram extremamente complexas, e aí por algum tempo a gente conseguiu resolver muitos problemas de projetos, porque antes você tinha que fazer uma documentação muito grande, você levava muito tempo em planejamento do que chamávamos de waterfall, né? Planejava tudo, depois fazia o design de tudo, depois construía tudo, e agora a gente consegue ter um pouco mais de agilidade disso. Entretanto, a gente vê também como uma tendência, tem um outro estudo aí lá do Reino Unido falando que 37 bilhões de dólares são desperdiçados por ano com projetos ágeis. Por quê? Porque agora a gente chegou num outro ponto em que a agilidade agora está começando a ter dificuldade para escalar. Embora a gente tenha Safe para poder escalar, a gente tenha outras diferentes metodologias aí para poder escalar isso, é muito difícil você fazer também a escalabilidade, né, ou o crescimento em escala de uma metodologia pensando que a gente tem que ter post-it na parede, não é? Porque assim, como é que a gente vai fazer isso? Estamos aqui todo mundo trabalhando nesse workshop, então tem, sei lá, 20, 30, 40, 60 pessoas aqui, a gente se divide em grupos, fazemos uma dinâmica de Scrum, todo mundo aprendeu, a gente planejou o nosso projeto. Se eu falar para vocês daqui uma semana qual foi o progresso de vocês, qual vai ser? 0, né? Se a gente não voltar aqui nessa mesma sala, vocês vão ter que tirar foto do quadro, mandar para o seu grupo do WhatsApp e continuar gerenciando o projeto por e-mail. Então, uma coisa que a gente sempre brinca aí, né, que assim, se você está usando o Microsoft Excel 2010, 2016, aí você não é ágil, né? Porque é uma ferramenta de anos atrás, que não é colaborativa, não foi feita para isso. Então, se sua agilidade se resume a ter quadro na parede e usar o Excel para fazer o burn down, você tem que repensar a agilidade. Então, a gente teve uma grande evolução ali de metodologias, mas essas metodologias não foram acompanhadas pelo uso de ferramenta na maior parte das organizações. É isso que traz dificuldade, né? A gente tem um ambiente novo aqui de projetos, em que tem até um vídeo lá que você vai achar no YouTube, que é esses Self-Driving Projects, que fala da maneira da gente realmente conseguir criar essa auto-organização que tanto falamos, né? De conseguir aqui, por exemplo, colocar um objetivo, eu posso sair da sala e vocês vão se auto-organizar em torno daquilo e vão definir um modo de trabalho e vão utilizar alguma ferramenta para aquilo. As organizações, elas estão mudando aqui em termos de estrutura organizacional, que são essas bolinhas ali. No passado, quem gerenciava projetos aí talvez há uns 5, 10 anos como eu, a gente simplesmente fazia todo o planejamento, que era aquele comando e controle ali centralizado. Eu criava todas as tarefas. Se eu fosse fazer um projeto há 5 anos atrás, eu ia sentar aqui no meu project, aqui na frente, ia criar todo o cronograma, aí ia sair colocando tarefas para vocês em cada uma aí das mesas. Depois vocês iam me falar, sei lá, cada uma semana quantos % você fez e a gente ia executar o projeto. Hoje a gente não consegue mais fazer isso. Por quê? Porque a quantidade de projetos é maior. O ambiente é mais dinâmico. Não é que não funcionam as metodologias melhores práticas, né? É que a situação ou contexto dos nossos projetos é diferente. Eu tinha perguntado isso também alguns dias atrás, aí, num outro workshop como esse, e aí a melhor definição foi essa. Então, não conseguimos executar as melhores práticas porque o ambiente de projetos é muito mais dinâmico. Antes, quem até trabalhava aí algum tempo a mais, né? Você não tinha tempo para planejar seus projetos antes? Eu tinha algum tempo, né? Hoje, assim, tem 0 tempo. Então, assim, algum tempo atrás eu tinha até dias de planejamento, conseguia fazer reuniões de planejamento, meses de planejamento, enfim, elaborava as coisas que eu queria fazer do projeto para daí eu começar a executar. Hoje a gente já não tem toda essa flexibilidade. E ainda estamos trabalhando em vários projetos, com múltiplas equipes e todas elas part-time. Nenhum manual de projeto foi feito para isso. Nenhum manual de projeto foi feito para isso. Então, se você for lá estudar metodologias ágeis, elas estão pressupondo que você tem um time sênior full-time dedicado. Então, a maior parte delas
Você vai encontrar lá um pressuposto de que o Scrum Master se livra dos obstáculos para a equipe poder trabalhar e o Product Owner poder entender as necessidades do cliente e ficar priorizando o backlog. Acontece que nós temos um Product Owner que é o Product Owner de 20 projetos, não de um projeto. Então o Scrum Master que é Scrum Master de 15 projetos. E a gente tem membros de equipe que não estão dedicados. Eles estão trabalhando também uns 10, 5, 20, 30 projetos. Aí é que a coisa começa a ficar complicada. Porque você abre a sua agenda do dia, você como membro de equipe, e você não sabe nem as coisas que você tem que fazer lá no dia. Vocês têm esse tipo de dificuldade, não? Você vai lá e cria aquela